7h35. Olívia Miléo, professora da Educação Infantil de Balneário Camboriú, vai falar sobre exatamente uma nota que foi publicada em várias redes sociais, inclusive alguns veículos acabaram publicando essa nota, uma nota não do sindicato, mas de professores que fazem parte do sindicato, contestando algumas atitudes da diretoria do sindicato. E a gente quer conversar agora com a Olívia, que é professora da Educação Infantil de Balneário Camboriú, como já falei, para ela explicar exatamente o que está acontecendo. Olívia, bom dia. Bom dia, Saúl, bom dia, Fábio, bom dia a todos e todos os ouvintes. Bom dia, Olívia. Primeiro agradecer aqui o espaço. Vamos lá, Olívia. Bom, eu recebi também um vídeo de uma reunião do sindicato onde o clima estava bastante tenso, os ânimos alterados, tal, e aí depois veio essa nota. Qual é a insatisfação? O que exatamente está acontecendo, Olívia? Então, Fábio, a gente teve uma assembleia recentemente, né, no dia 13, às 17 horas, com duração até às 19 horas, e ali determinadas situações aconteceram que acabaram deixando, falo enquanto professora mesmo de educação infantil, muito triste, porque não era a vivência que eu gostaria de ter presenciado, né? Nós estávamos com uma expectativa muito grande para essa reunião, expectativa de alguma devolutiva com relação a várias pautas que temos, porque a educação está com várias pautas aí em xeque, incluindo o piso nacional do magistério, né? Tá. E durante essa reunião algumas condutas não foram muito agradáveis, por isso acabou sendo essa nota, né? Essa nota ela circulou, como vocês bem disseram, em vários grupos, onde a gente tem manifestado ali, tem sido um espaço para que a gente tenha se acolhido e manifestado as nossas angústias. Bom, vamos lá então, vamos pontuar, né, as insatisfações, o que realmente vocês não estão satisfeitos com a conduta do sindicato, e você falou das pautas, além do piso nacional. Isso. A reunião foi dia 12, na verdade, né? Eu acho que eu falei errado ali, falei dia 13. Eu acho que foi dia 11. Foi dia 11, eu acho que foi 11, mas tudo bem. É que tá passando tão rápido o tempo, né? Mas foi essa semana. E foi essa semana. Essa reunião, na verdade, ela já era para ter acontecido na semana anterior. Nós havíamos sido convocados ali para estar nessa reunião na semana anterior, seria dia 6, se eu não me engano. Mas ela foi cancelada devido a uma reunião que o sindicato teria como prefeito pelo dia 8, mais ou menos. Então, nós estávamos com uma grande expectativa. Essa reunião ela seria remarcada para o dia 18/12. E aí começou já uma primeira rusga, vamos dizer assim, ali com relação às condutas do sindicato, porque nós aguardávamos que não fosse marcada para um período de já onde os profissionais estivessem em recesso, né? Uhum. Pois bem, ela foi marcada essa semana, né? Tivemos aí ainda a semana de ano letivo, mas foi marcada para as 5 horas da tarde. E a gente já tinha argumentado que isso poderia prejudicar outros profissionais, principalmente os professores da educação infantil, porque muitos trabalham até às 19 horas, né? E mesmo assim, Fábio, Saúl, diante dessa situação, que não foi possível ajustar a questão de horários, muitos profissionais estavam lá presentes, tinha uma representatividade lá dentro, inclusive lá fora, com não sindicalizados que não puderam entrar, nem mesmo para ouvir aquilo que a gente estava ali conversando ou deliberando, né? Uhum. A reunião, ela começou, na verdade, às 5h30 da tarde, e ela contou ali por uns 40 minutos, ou mais de 40 minutos, por parte da mesa diretora, de explanações de temas que, tecnicamente, já eram conhecidos da maioria, né? Claro que são temas que são muito bem importantes, que precisam ser pontuados, mas, por exemplo, nós não estávamos ali para ouvir sobre o projeto Decibéis, que é um projeto que se está em andamento. Nós estávamos ali por uma pauta bem específica, que era com relação ao piso nacional, né? E isso ficou muito para o final da reunião mesmo, na leitura que culminou toda essa explanação, na leitura de um ofício, vamos dizer assim, da gestão pública. E esse ofício
nos assustou porque não tinha nenhuma uma proposta sólida que pudesse tranquilizar a categoria, né? E nisso, é claro, vai gerar rusgas, estava gerando rusgas ali dentro mesmo, né? Então, nós tivemos pouco espaço de fala, tivemos o final da Assembleia, praticamente como de praxe acaba acontecendo, mas nós tínhamos um teto para essa reunião finalizar, porque às 19 horas já teria outra engatilhada, então nós já tínhamos profissionais lá fora esperando a reunião seguinte, né? E aí, e aí eram 5 inscrições de falas, cada uma com 2 minutos, e cada vez que um dos professores ia colocar alguma coisa, né, a gente tinha a tétrica ali da própria mesa diretora argumentando alguma situação que a gente sentia que acabava tirando o foco de possíveis encaminhamentos que poderiam ser dados, né? Teve um professor que não conseguiu concluir a sua ideia, foi interrompida, e ao final que a gente quis retomar a ideia, porque parecia muito bacana, para que a gente deliberasse juntos, não foi possível. E aí, diante de todas essas falas, cada professor foi falando, teve uma situação muito triste ali, que eu tinha deixado até meu nome, eu fui uma das últimas inscritas, acho que eu fui até inclusive a última inscrita, isso, que meu nome estava arriscado, e uma pessoa da mesa diretora, ou enfim, de alguém, ele já estava, e eram 5 inscrições. Então, assim, se havia espaço para que a diretoria se manifestasse, teria que ter espaço também para que nós, professores. Então, a nota, na verdade, Fábio, a nota, ela circula aí na rede, nessas redes, e eu me sinto muito representada por essa nota, porque ela vem colocar e vem pontuar que, infelizmente, nós não tendo espaço de diálogo para sermos ouvidos. Eu quero deixar claro também a todos os ouvintes, né, que eu não tenho particularmente, e eu acredito que nem a nossa categoria tem nada contra o sindicato, não é essa a questão. Né, a gente não tem nada contra pessoas X ou Y. A questão é que nós precisamos com que o diálogo aconteça, um diálogo efetivo, né? A expectativa, por exemplo, particular era que sim, viesse a proposta, olha, a proposta é esta, né? Nós temos isso aqui com relação ao prefeito, o prefeito nos trouxe isso, nós não concordamos, ou enfim, queremos saber o que a categoria acha, vamos votar, etc. E a proposta era praticamente com que nós aguardássemos o ano seguinte, lá por final de fevereiro, vamos se falar assim, as manifestações do prefeito, da gestão, para podermos decidir alguma coisa. Veja, nós temos um ano eleitoral pela frente. Já estamos aguardando esse ano todo, né? Mas, Olívia, me diz uma coisa. Nessa proposta, nesse ofício, nesse documento que foi lido, o que de fato foi apresentado pela prefeitura? Bom, vamos contextualizar. Os professores da educação infantil em Balneário Camboriú não estão recebendo o piso, é isso? Não estamos, não só os professores de educação infantil, né? Os professores do ensino básico, de uma forma geral, os especialistas, né? Isso já é uma lei que não está sendo cumprida aqui no município. Teve outros municípios, inclusive, que isso também não aconteceu, mas teve uma movimentação positiva aí por parte da categoria para poder fazer ações com que isso pudesse ser revertido, né? Além disso, nós temos outras pautas em questão, Fábio. Nós temos aí a lei 91, enfim, que não está sendo respeitada, aliás, não está sendo respeitada na categoria, não está sendo respeitada, mas essa lei do ano passado, ela tira o plano de carreira dos novos concursados. Então, por exemplo, eu entro agora, eu que entrei agora, que sou uma recém-efetiva, não tenho triênio, não tenho licença-prêmio, né? Não tenho os benefícios que os meus colegas que trabalham ali na mesma intensidade que eu teríamos. Então, tem essa questão aí que é bem emergente. Temos como pauta vale alimentação, que outras cidades vizinhas recebem, nós não recebemos. Temos a questão da compra de vagas em escolas particulares, que tem sido uma problemática, né? Tem sido debatido entre nós. Tem a questão das chuvas que têm se agravado dentro das unidades, o sucateamento dos materiais. Até ontem eu estava conversando com uma pessoa que faz parte do Conselho Municipal de Educação exatamente sobre isso, se o Conselho cobra da Secretaria de Educação a situação
física das escolas aqui em Balneário Camboriú, que, no meu ponto de vista, é inadmissível termos escolas que chovem dentro, e não estamos falando de uma goteirinha. É chuva, é água dentro das escolas. Um ouvinte mandou o seguinte: bom dia, Fábio e Saul, sou servidor público efetivo desde 2014 e a sensação que tenho é que este sindicato defende mais os interesses da prefeitura que dos servidores. O piso dos professores é uma lei nacional e aqui em BC não é aplicado e não tem previsão, só enrolação. E essa fala, esse comentário do ouvinte, eu já ia te fazer uma pergunta justamente nesse sentido, que você disse que não é nada contra o sindicato. Porém, a gente tem a APROC, que é a ProBC, que é outra associação dos professores, e a gente vê outros movimentos dos professores sinalizando uma insatisfação com a postura da diretoria do sindicato. De certa forma, Olívia, há uma insatisfação, sim, com a postura do sindicato. E vocês, professores, pretendem fazer algo nesse sentido para fazer com que o sindicato defenda os interesses de vocês? Fábio, assim, nós entendemos que é muito complexo, com certeza, gerir todas essas questões, né, enquanto sindicato, chegar lá, debater. Eles apresentaram para nós que fizeram 6 reuniões com uma comissão, que tem uma comissão ali, né, mas não se chegar alguma coisa para nós, não se chegar de forma antecipada, isso tem criado rusgas conosco, né? Tem feito com que nós sintamos insatisfeitos, com que sintamos angústias, né? E são essas coisas que a própria carta ali vem trazer, que, como eu disse, me sinto representada, né? Qual que era a questão que nós gostaríamos, que eu acredito que ficou muito forte ao final da reunião, onde não fomos, foi colocado em votação, né? Que se a gente aguardaria ou marcaria de repente uma próxima reunião, a expectativa, eu acredito aí da nossa maioria, que a gente possa ter uma reunião decente com o sindicato novamente, para que a gente possa deliberar juntos um encaminhamento efetivo com relação à prefeitura, né? Vamos a exemplo de outras prefeituras aí. Teve colegas que trouxeram exemplos de outras cidades, de outros sindicatos, não no sentido da gente ficar novamente ali difamando a postura do nosso sindicato, mas para a gente ver que outras cidades tiveram esse funcionamento e que aqui a gente poderia tentar, não sei, de repente, movimentos de paralisação. Isso, inclusive, foi votado numa primeira assembleia no início do ano, né? Nós tivemos essa votação, a maioria votou por uma paralisação, mas aí foi feita uma reunião no domingo de manhã, onde foi revotado essa questão de paralisação e revista, então nós não tivemos nenhum movimento. Se não fosse uma paralisação, que fosse um movimento de caminhada, um movimento onde nós pudéssemos panfletar com as famílias, sabe, tá aqui nesses espaços junto ao sindicato. Então, assim, a categoria em si, naquele dia, ficou muito visível. Não era um grupo de professores exclusivo de algum tipo de associação X ou Y que estava insatisfeito. É a categoria como um todo que quer esse posicionamento do sindicato junto conosco. Então, essa foi a questão. E aí, ficamos naquilo, né? Não é uma briga, não quero estar aqui nesse espaço, ocupando esse espaço aqui, para que a gente fique criando defesas contra o sindicato reabrindo um espaço para criar defesa contra os professores e assim a gente ficar. Não, é que a gente possa realmente definir coisas que sejam efetivas para nós e principalmente um espaço de escuta, né? Olha, a proposta é essa daqui, o que vocês têm, que é uma reunião de final de ano, onde os pontos do ano precisam ser retomados, ótimo, mas aí precisa de mais tempo, porque nós vamos querer ser ouvidos, assim como a própria mesa diretora quis o tempo de fala para réplicas, vamos falar assim, nós também teríamos, são discussões também sadias, discussões para a gente encontrar motivos para a gente seguir adiante, né? Então, o que a gente tem que chegar? Se é a gestão que está fazendo coisas que não está sendo bacana com relação à categoria, o sindicato nos representa, então ele vai ter que ouvir nossas angústias para poder levar isso para a mesa, para levar isso para a gestão, né? Não que por algum exemplo, em alguma reunião isso não tenha acontecido, mas em nenhum momento isso foi falado conosco. Tá, né? Olívia, eu preciso colocar aqui
não querendo interromper a sua fala, mas já interrompendo, preciso colocar aqui porque são manifestações que estão chegando para a gente. Por exemplo, a Thaís Hunter diz o seguinte: bom dia, é muito importante ser falado a realidade do que aconteceu na última Assembleia. Tem aqui uma outra, aqui diz Geração Vida, identificação, diz o seguinte: uma vergonha, o Axute era tão crítico, foi para o governo e não fez nada. Tá? São manifestações que estão chegando aqui. Aqui também tem mais, ó. Bom dia, a lei, bom dia, tem a lei, porém, e aí vai uma observação aqui da nossa ouvinte, porém, quando se inicia o ano letivo, os alunos são assistidos, a maioria das vezes por profissionais ACTs, porque às vezes os professores, às vezes, muito estão atestados, faltam muito, e muito mais que um trabalhador que deixa o filho na escola. Tudo bem, é certo lutar pelos seus direitos, mas tem que cumprir a sua devida carga horária dentro da sala, porque há uma troca muito grande de profissionais no ano letivo, e isso dificulta o aprendizado dos alunos e dá a entender que, como a classe de professores vão receber esse direito, se muitos não cumprem a carga horária na escola. É um atestado? É uma licença? A observação de uma mãe aqui para vocês também. Muito bem. São várias manifestações. Muitas, nossa. E aí o seguinte, Olivia, nós vamos ter que trazer você novamente aqui, de forma presencial, com um tempo maior, para poder falar de todas essas reivindicações. É claro que, se o sindicato desejar, ele tem o mesmo espaço também para se pronunciar e falar sobre esses pontos todos que você está colocando nessa entrevista, que eu acho importante. Poxa, quem que elege essa diretoria? Não são vocês, os professores? Não são os servidores da educação? Então vocês também têm o poder de, se houver descontentamento na próxima eleição, dá para mudar. Ou mesmo que a gente possa conversar junto. Acho que uma reunião, por exemplo, lá para o início do ano letivo, já no início do ano letivo, com a categoria, uma reunião decente, vamos falar assim, onde a gente tem espaços de fala, para poder deliberar algo. Isso, movimentações que sejam bacanas com relação à categoria, para que a gente possa mostrar para essas famílias, por exemplo, que mostram os seus descontentamentos, como a gente acabou de assistir, né, vendo esse relato de uma mãe, né, por que essa categoria está doentada, por que ACTs, por que contratação acontece, por que a defasagem de professores, né, Nós temos uma questão muito de quebra educacional, de quebra de um sistema de qualidade para o serviço público aí, e em detrimento do serviço público nós temos um repetindo aumento das compras, por exemplo, de vagas, do serviço público inflando, do serviço privado inflando, com verbas, inclusive, do serviço público. Por que não é investido na categoria, não digo somente na categoria, mas investido na infraestrutura das escolas, né? Sucateamento desses materiais, brinquedos, professores. Eu sou professora e saio angariando brinquedos para poder levar para as escolas, né? Para que a gente tenha uma diversidade de materiais. Então, às vezes, são pinturas feitas na parte externa da escola, ou salas, enfim, que mais maqueiam, né? Acabam maquiando. Tem mais recados aqui chegando, Olivia. Olha, tem um outro aqui, ó. Sou professora desde 2008. O que precisamos e queremos é que sejamos respeitados, tratados com respeito. Queremos ter voz, vez e participação. Tem ainda aqui a Thaís de Campos, que diz, olha, professores ficam doentes, devemos observar as condições que adoecem esses profissionais. A Thaís ainda complementa dizendo o seguinte: uma professora trabalhou ao lado da obra, 4 dias sem luz, respirando poeira. A Mari Blini diz o seguinte: bom dia, muito obrigado por abrir espaço, já que o sindicato, que é o nosso representante, não nos ouve. Aqui também outro ouvinte manda: por que os professores ficam tão doentes? Que ambiente de trabalho está sendo ofertado a esses professores? Eu acho que está aí uma boa pauta. Se vocês vierem aqui presencialmente, ouvir o relato dos pais. Na segunda-feira, né? Na segunda-feira. Conseguir responder essas perguntas também para os pais, porque no final das contas, o professor está numa ponta, o município na outra e os alunos e os pais no meio, né, Olivia? Exatamente. Então, a quem interessa, né, a gente precisa observar bem, a quem interessa estarmos aqui agora, ao invés de estarmos afinados enquanto categoria, junto com o sindicato. Quem é que está tranquilo nesse momento, né, sem precisar estar pagando com relação a cumprir leis, né, a não ter nenhuma movimentação efetiva por parte da classe? A quem interessa que essas informações não cheguem à população, que chegue só fragmentos dela em um lado da moeda,
a quem interessa marcar uma reunião às 5 horas da tarde, né? Então, assim, a gente quer estar junto, então vamos providenciar momentos para que isso aconteça, reuniões periódicas. Tá. Olívia, você está convocada, segunda-feira, 7h10, você tem condição de estar aqui? Eu já tô fazendo o papel da produção aqui, mas segunda-feira, 7h10, você pode estar aqui, nós vamos abrir um espaço de meia hora para vocês falarem e também a gente ouvir todos esses professores. Nesse momento, a nossa produção já está em contato com o sindicato, porque nós vamos colocar essas questões. Se puder nos atender agora ainda pela manhã, nesse horário até as 8h30, a gente vai colocar o sindicato e vamos perguntar para eles exatamente sobre tudo isso que vocês estão colocando. Isso. A gente agradece, né, novamente a vocês aí pelo espaço. Repito, a gente não é uma questão de estar contra o sindicato, nem nada disso, particularmente. Não é isso, a gente quer ser ouvido, não quer ser hostilizado, não quer ser colocado dentro de um pacote de bardeneiro, de truculento, como a gente tem lido e ouvido, né? Tá bom, fiquem ligados aí. O nosso representante, a gente quer estar aí engajados juntos. Tá, fiquem ligados aí, porque nós estamos em contato agora com o sindicato. Pode ser que a qualquer momento o Loli, que é o presidente do sindicato, entre aqui para justamente responder, porque nós vamos questioná-lo sobre essas coisas todas que vocês falaram e também as mensagens que estão chegando aqui, e não são poucas, são várias mensagens que estão aqui, né, no inbox da nossa transmissão do YouTube e também pelo WhatsApp aqui da rádio, que é o 997877071, tá bom? Muito obrigado, Olívia. Tá certo. Segunda às 7, tá bom? Tá ok, muito obrigada, tá? Bom dia para todos. Bom dia. Tá certo. São 7h57 agora.